Trilheiros e trilheiras de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Como é que está o curso de Constitucional? Estão conseguindo entender algumas coisas? Pois bem, vamos lá. Muito calor aqui em Ribeirão Preto hoje, mas vamos que vamos para a nossa terceira aula de Direito Constitucional hoje. Pessoal, hoje eu vou falar de um monstro. Todo mundo deve estar assustado. Todo mundo escuta esse nome e tem um troço aí. Vamos falar de controle de constitucionalidade. Calma! É muito mais fácil do que vocês pensam. Hoje eu vou tratar para vocês da diferença que existe entre controle difuso de constitucionalidade e entre controle concentrado de constitucionalidade. É muito, muito importante. Olhem para mim, olhem Facebook, Twitter aí que já apareceram para vocês. Dúvidas? Estou à disposição de todos e todas para resolver a luta aí, para ajudar vocês na luta por essa tão sonhada aprovação. Tamo junto nessa caminhada. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que é controle de constitucionalidade? O nosso ordenamento jurídico é um sistema. Acho que todo mundo concorda com isso. E todo sistema, para ser um bom sistema, ele pressupõe a existência de uma coisa muito importante, de harmonia. O sistema precisa ser harmonioso para que seja um sistema. Pois bem, quando a harmonia do nosso sistema jurídico ela é quebrada, é necessário que surjam instrumentos para o restabelecimento dessa harmonia. O controle de constitucionalidade nada mais é do que um desses instrumentos. O controle de constitucionalidade é um instrumento que visa o restabelecimento da harmonia do sistema jurídico constitucional que foi quebrada por conta de um ato inconstitucional. Em outras palavras, controle de constitucionalidade é a verificação da conformidade de atos normativos com a Constituição Federal. Beleza? No Brasil, nós temos duas modalidades distintas de controle de constitucionalidade. O controle difuso e o controle concentrado. E é sobre isso que eu estou aqui para conversar com vocês hoje. O controle difuso de constitucionalidade. Quais são as principais características do controle difuso de constitucionalidade? Primeira delas, todo e qualquer magistrado, todo e qualquer tribunal, ele é competente para julgar controle difuso de constitucionalidade. Pessoal, não é só o STF que exerce controle difuso de constitucionalidade. O STF é um tribunal e ele também exerce o controle difuso de constitucionalidade. Mas o juiz de primeira instância, o Tribunal de Justiça, enfim, o STJ, qualquer tribunal, qualquer juiz, qualquer magistrado, ele é competente para controle difuso de constitucionalidade, para apreciar a constitucionalidade das normas no controle difuso. Tudo bem? Isso é muito importante. Qualquer juiz, juiz do trabalho, enfim, juiz criminal, juiz civil, qualquer juiz ou magistrado ou tribunal é competente para julgar controle difuso de constitucionalidade. Uma outra característica importante, o controle difuso de constitucionalidade, ele está disponível para toda e qualquer pessoa, física ou jurídica. Qualquer um de nós, quando estivermos diante de uma lesão a algum direito nosso, ou então diante de alguma inconstitucionalidade, podemos nos utilizar do controle difuso para visar a extirpação dessa norma inconstitucional do nosso ordenamento jurídico. Então, ela está disponível para todo mundo. Eu posso provocar o controle difuso, você também pode provocar o controle difuso de constitucionalidade, certamente. Pois bem, uma outra característica muito importante do controle difuso de constitucionalidade, e agora eu quero a atenção de vocês. O controle difuso de constitucionalidade, ele pressupõe a existência de um caso concreto. Por isso que pode cair no exame da ordem, controle difuso ou controle concreto de constitucionalidade. Existem partes, existe uma lide, existe um conflito, uma pretensão resistida. No meio desse conflito que surge a questão de constitucionalidade. Vejam, a questão de constitucionalidade, ela não é o pedido do caso, ela é o fundamento do pedido, ela é a causa de pedir. Daí se falar também que o controle difuso de constitucionalidade ele é incidental. Pois bem, a última característica que eu gostaria de destacar para vocês sobre o controle difuso de constitucionalidade é quanto aos efeitos das decisões que ali são produzidas. Uma norma declarada inconstitucional em controle difuso de constitucionalidade, atenção, isso é muito importante, ela só é inconstitucional para as partes daquele processo. Os efeitos restringem-se às partes, daí se falar que os efeitos são interpartes. Tudo bem, pessoal? Não se aplicam a terceiros estranhos à lide em questão.
A não ser que o Senado Federal, no STF, enfim, que o Senado Federal ele suspenda, suste a execução de um ato normativo declarado inconstitucional pelo STF. Leiam o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, que está lá, essa exceção. Tudo bem, pessoal? E uma outra característica importante quanto aos efeitos da decisão tomadas em controle difuso de constitucionalidade diz a eficácia temporal. Tanto no controle concentrado quanto no difuso, mas daqui a pouco a gente fala do concentrado, a norma declarada inconstitucional, ela é extirpada do ordenamento jurídico, é declarada a sua nulidade, de tal forma que os efeitos da decisão que declara, que reconhece a inconstitucionalidade, eles retroagem, eles são ex tunc. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. Falar rapidinho de controle concentrado, até porque a nossa próxima aula vai falar das espécies propriamente ditas. Mas o controle concentrado é um pouco diferente. O controle concentrado, no Brasil, ele é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não só. Existe uma hipótese prevista na Constituição Federal, no 125, parágrafo 2º, que fala da possibilidade dos tribunais de justiça exercerem controle de constitucionalidade. Dá uma olhadinha lá no dispositivo constitucional que vai ficar mais fácil para vocês. Mas não é qualquer juiz ou tribunal. São cortes específicas. Outra característica do controle concentrado, diferentemente do controle difuso, ele não está disponível para toda e qualquer pessoa. Pelo contrário, são apenas os legitimados do artigo 103 que podem provocar o controle de constitucionalidade. Outra característica, o controle de constitucionalidade, ele não pressupõe a existência de um processo, de partes, de uma pretensão resistida. Daí se falar que ele também é um controle abstrato de constitucionalidade. Não há um caso concreto, não há partes, não há uma briga judicial. A única coisa que se pleiteia do Supremo Tribunal Federal na maioria dos casos é ou não constitucional o STF? Responda para mim essa dúvida, pouco importa a história que está por detrás desse pedido. E enfim, o controle concentrado de constitucionalidade, eficácia subjetiva é erga omnes, ou seja, vale para todos, ainda que não tenham participado do processo propriamente dito, diferentemente do controle difuso, no qual a eficácia ela é inter partes, como a gente havia destacado. E, enfim, quanto aos efeitos temporais da decisão, em regra, os efeitos são ex tunc. Mas tomem cuidado, leiam o artigo 27 da Lei 9868 de 99 e o artigo 11 da Lei 9882 de 99, que trazem exceções à eficácia temporal ex tunc do controle concentrado de constitucionalidade. Ufa, não é tão difícil assim. Pessoal, qualquer dúvida, à disposição sempre. Bons estudos!